Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabur e vamos começar mais um episódio de Meia Noite de Pequim, bora lá? O assunto aqui é um tanto quanto quente, porque é um assunto que paira no ar há muito tempo e desde que eu conheço e trabalho com a temática chinesa, a pergunta que nunca quer calar é essa: se os dados chineses são confiáveis. Inclusive, nesse debate recente que eu fiz no podcast de Inteligência Limitada, foi feita essa pergunta para mim, né? De uma forma até de forma irônica, eu falei: olha, para se falar alguma coisa a respeito disso, ou seja, falar que os chineses manipulam dados, não é? Tem que ser provado isso, né? Porque é uma acusação grave, eu acho. Já se falava isso com relação à União Soviética, já se falava isso com relação às experiências socialistas, né? E a China fala essa mesma coisa, ou seja, eles manipulam os dados e tal, eles mentem a torta direito, mentem sobre a pandemia, ou seja, aqueles que transformam as fake news em algo em escala industrial acusam a China de mentir deliberadamente sobre dados de qualquer natureza, né? Então eu fiz uma colocação desse tipo, ou seja, eu falei: olha, tem que se provar esse negócio, porque não é grave isso. E mais, né? Eu sempre me vi trabalhando com dados de três grandes agências, né? Que é o National Bureau da China, né? Que é o IBGE chinês. Eles têm um site na internet que é o www.stats.gov.cn, que é um site que é maravilhoso, eu acho, assim, tem dados muito bons, assim, sabe? E eu percebi também que as minhas outras duas fontes de dados é o Banco Mundial e a FMI. E eu sempre percebi coincidência entre os dados dessas três agências. Então eu vou confiar nos dados chineses, né? Ou seja, não tenho por que não confiar, tendo em vista que existe convergência dos dados. Eu acho que esse é um ponto. O outro ponto é que no dia seguinte, né, vou abrir aqui, o nosso amigo Silvio Almeida, né, ele mandou uma mensagem para mim, né, falando do debate e tal, ó, parabéns e tal, mas olha, essa coisa de falar contra os dados chineses tem muito de orientalismo, de racismo, né, abertamente, né? E eu também acho isso, né? Colocar em questão os dados chineses, não colocar os dados americanos, quando você, por exemplo, percebe que em 2001, se eu não me engano, o Colin Powell mentiu abertamente no Conselho de Segurança da ONU para provar que o Iraque tinha armas de destruição em massa e que isso justificaria uma ocupação militar da ONU sobre o Iraque, posteriormente dos Estados Unidos. Isso foi comentado, né? Visto como uma grande mentira. Agora, os dados chineses são mentirosos, né? Então, carrega-se também muito de racismo. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Por que eu tenho que confiar no que a revista The Economist fala sobre a economia chinesa, por exemplo, ou o estado da arte como se encontra a economia chinesa hoje, e não posso levar em consideração que o governo chinês fala sobre a economia chinesa e também tem as minhas próprias conclusões? Então forma-se um consenso liberal sobre essa questão de dados, estatística, e do que deve ser confiado ou não, que acaba virando, vamos dizer assim, até um instrumento de nos colocar na defensiva no debate público. Então, uma das formas que as pessoas tentam me colocar na defensiva é se eu acredito nos dados chineses, né? Mas o interessante também dessa coisa de dados, né, é que quando você pega algum estudioso ocidental sobre a China, como aquele picareta do Adrian Zenz, que é um neonazista, que fala sobre o Xinjiang, ele faz um paper acadêmico, né, que viralizou e que virou a grande referência para falar que na China tem um genocídio étnico do Xinjiang, que ele fala que existe de 100 a 2 milhões de prisioneiros no Xinjiang. Ou seja, olha a dispersão de dados aqui, né, que ninguém coloca em questão quando se aprova um paper desse para publicação. Eu não consigo aprovar um paper meu, um artigo meu em revista nenhuma com uma dispersão de dados dessa. E ele conseguiu viralizar esse artigo dele e transformar em verdade uma grande mentira, uma grande mamadeira de piroca de que a China é um grande campo de concentração da população muçulmana, população uigura, etc., né? Ou seja, existe dois pesos e duas medidas nessa história dos dados chineses, né? Então há algo a se pensar com muita tranquilidade e não ficar na defensiva, né? Por outro lado, existe algo que é da dialética, que é do movimento, né? Eu acredito que são muito fáceis os dados de serem manipulados em qualquer circunstância, seja aqui no capitalismo, no socialismo, na periferia, não sei, em qualquer lugar. Os dados, eles são manipuláveis, eles podem ser muito bem manipulados. Agora, quando há uma realidade em movimento constante como a China está, ou seja, um movimento muito rápido de transformação, de surgimento de novos esquemas de divisão social do trabalho, por exemplo, foram urbanizados 225 milhões de pessoas em 10 anos, ou seja, você manipular dados desse tipo é muito complicado porque é um movimento, qualquer pessoa que vai lá, né, ou seja, que tem um mínimo de conhecimento de ciência social séria, percebe que é impossível os caras estimarem aquele movimento, ou seja, transformar aquilo em grandes dados. Eu, particularmente, até desconfiei durante muito tempo que a China crescia muito mais do que 6%, 7% ao ano. Né? Porque quem vive no Brasil, por exemplo, e vê as taxas de crescimento do Brasil,
né, a estagnação social do Brasil vai na China e você vê, esses caras só crescem 6 ou 7%, é algo a se colocar em questão. Tá? Eu me perguntava, acho que esses caras se manipulam para baixo. Tá? Os dados sobre a Covid-19, pessoal, é muito claro que são verdadeiros, porque a implacabilidade do lockdown na China é uma coisa simplesmente absurda de se observar. Então, é impossível falar, a China morreu 1 milhão. Mentira, não tem como falar, afirmar que a China está manipulando os dados sobre a Covid-19. Mas, enfim, o que eu queria trazer para vocês aqui após 6 minutos de prólogo, né? E é muito rápido o que eu tenho para dizer para vocês. Eu acho que uma coisa que é interessante, que eu disse no debate disso, eu trabalho com o Banco Mundial e o FMI. No dia seguinte daquela conversa, tanto o Silvio quanto o Silvio Almeida mandou uma mensagem, e minha querida amiga Flávia Vinhais, que é presidente do Conselho Regional de Economia aqui do Rio, me liga, né, e manda mensagem: Elias, como que funciona essa coisa de dados na China, você sabe? Eu falei: olha, Flávia, eu trabalho com os dados do Banco Mundial, cruzo com os chineses e vejo que não tem tanta diferença, né? E eu senti que ela estava na defensiva comigo, né? E depois ela falou: cara, acontece o seguinte, né? Ele explicou para mim. O Banco Mundial e o FMI, quem alimenta os bancos de dados dessas instituições são as agências de estatísticas dos próprios países. E não somente isso, ou seja, o Banco Mundial e o FMI não tem uma estrutura de quadros de pessoas que saem pelo mundo para fazer um PNAD, por exemplo. É uma coisa óbvia, só que eu nunca tinha me dado conta, né? Ela me disse isso. Então, o que acontece é que nós alimentamos o Banco Mundial e o FMI, né? E muitas vezes, ao invés de nós fazermos a propaganda das agências nacionais de pesquisa, acabamos colocando o Banco Mundial e o FMI no patamar de que eles não estão. Porque eles apenas remodelam muitos dados, até porque existe um padrão, a estatística ele é uma ciência, né? Eles percebem muita divergência e corrigem isso, né, em conformidade com as regras internacionais e também com as regras dos países, ou seja, existe uma relação de coexistência e cordialidade entre o Banco Mundial e o FMI e as agências de estatísticas dos países, de forma que dificilmente um dado altamente manipulado passe por um crivo de um board, por exemplo. Então, não é algo fácil. Então, além das questões historicamente colocadas, a questão do racismo que nós colocamos aqui, a questão de não se provar que se manipula dados, se a China manipula os dados, se a China está mentindo em relação aos dados, as agências internacionais elas são pelo menos cúmplices dessas mentiras, né? E eu particularmente, eu sempre disse isso, né? Ou seja, eu tenho vários problemas com o Banco Mundial e FMI de ordem ideológica, mas os dados que eles expõem são impressionantes, assim, são maravilhosos. É uma base de dados assim, que eu trabalho há muito tempo, sabe? E cito normalmente, tal, né? Além do National Bureau da China, né? E a Flávia me trouxe essa revelação, ou seja, quem alimenta o Banco Mundial e FMI de dados são as agências nacionais, né? Isso me deixou, assim, me fechou uma lacuna na minha cabeça de como esse processo funciona, né? E eu queria muito trazer isso para vocês. Então, quando falarem que os dados da China são confiáveis ou não, lembre-se disso. Não são confiáveis os dados do FMI e do Banco Mundial, que são agências altamente respeitáveis, né? E tidas como a estratosfera da verdade aqui no Ocidente, também estão manipulados ou então estão em conluio com os chineses, né? Então, o Banco Mundial e o FMI pode ser acusado de comunista, inclusive, né? Cá entre nós, né? Se a China manipula os dados e o FMI e o Banco Mundial corroboram com essa manipulação, acho que está existindo para o nosso bem, né? E não para o nosso mal, uma grande penetração comunista nessas duas grandes agências, né? Instituições formadas no pós-Bretton Woods. Eu acho que eu trouxe aqui alguns elementos interessantes de análise, de conversa, de reflexão, né? E que também ajuda a começar a desmontar esses mitos, essas verdadeiras mamadeiras de pirocas que vão surgindo diante da gente. Eu fico por aqui com um forte abraço e um beijo no coração de vocês.